Oi, eu sou Jonathan, desenvolvedor na DTI. Vou contar como usamos IA generativa para transformar dados brutos de um cliente em recomendações com números concretos, eliminando horas de análise manual. O desafio era transformar um volume grande de dados operacionais em uma leitura realmente acionável para a gestão. A gente tinha informações de vendas, metas, estoque, entre outros. Mas isso ainda exigia cruzar fontes diferentes e muita interpretação manual para virar um diagnóstico claro. O problema não era a falta de dados, era o contrário. Dashboards com muita informação e traduzir isso em o que cada gerente precisa fazer agora. Exigia esforço manual enorme de analistas. A solução foi criar um motor central de IA que recebe dados estruturados, organiza o contexto e devolve uma análise executiva padronizada, já pronta para consumo imediato em formato de relatório. Por que essa solução foi a escolhida agora? O cliente queria algo que chegasse direto na mão do gestor, sem precisar de um sistema novo para aprender. E aí um PDF é universal. Abre em qualquer dispositivo, pode ser encaminhado por e-mail, pode ser impresso, compartilhado em uma reunião, é simples e eficaz. A escolha por esse caminho fez sentido porque, como POC, a gente precisa mostrar valor rapidamente, sem depender de uma interface complexa ou de uma integração grande logo no início. Então o foco foi total no motor que realmente produz valor, que é a análise em si. E um bastidor importante foi o cuidado com governança. Não bastava gerar um texto bom, a gente precisava garantir que a resposta viesse dentro das regras do negócio, sem linguagem inadequada, sem extrapolações devidas e sem expor informações sensíveis. Por isso a implementação incluiu uma camada específica de validação depois da geração da IA. Outro ponto interessante é que o relatório ficou simples de propósito. A decisão foi concentrar esforço no motor que realmente produz o valor, para provar rapidamente a tese do produto antes de investir em experiência mais completa. A ideia aqui foi validar a qualidade do insight antes mesmo de pensar em layout. O resultado foi uma solução muito mais padronizada e confiável para transformar dado operacional em relatório executivo. Antes, a leitura dependia de consolidação e interpretação caso a caso. E depois passamos a ter um fluxo único. Os dados são consumidos, a análise é gerada, a API faz todo o seu trabalho, valida o conteúdo e o material sai pronto no formato esperado. O que levava horas para ser consolidado manualmente e agora é produzido em segundos. Antes, o gestor recebia planilhas e precisava ele mesmo interpretar os números para entender onde estava em relação à meta. Depois, ele recebe um documento estruturado com a tabela completa de todos os modelos com destaque visual para os que estão abaixo do esperado. Os alertas automáticos sinalizando onde é necessário agir e os insights em linguagem natural, escritos pela IA, explicando o comportamento de cada modelo. Um exemplo concreto do impacto é modelos que estavam com estoque baixo passaram a ser sinalizados proativamente todo dia, antes que o problema virasse um caos em algum momento do mês. Então, com base no ritmo de vendas e no estoque atual, conseguimos prever exatamente o impacto que podemos ter se não tiver nenhuma ação imediata. Mas talvez o melhor exemplo do impacto seja com a mesma base de dados e a mesma lógica central, a solução consegue sair de uma leitura individual para uma visão consolidada, mantendo consistência de critério, padrão de linguagem e segurança da resposta. Isso reduz variação de interpretação e aumenta a confiança no uso do material. Então, resumindo, esse case em que a IA não entrou para substituir critério humano, mas para acelerar a leitura, padronizar a análise e entregar informação útil com mais consistência. Fico feliz de ter participado desse projeto. Foi um case que combinou engenharia de software, inteligência artificial e um problema de negócio real. Espero que tenha ficado claro como a IA pode transformar não só a velocidade, mas a qualidade da informação que chega na mão de quem decide.